Hoje nós vamos falar de ebulição política. O que vinha a ser isso, ebulição política? É isso que a gente acompanha pelos jornais, né? Esse jogo de pressões e contrapressões de um lado e de outro da política. E que, às vezes, nos chocam, né? Nos estarrecem até, mas que, na verdade, é uma realidade com a qual a gente vai ter de conviver e por muito tempo. Esta realidade também, ela ocorre em outros países, inclusive na principal potência do mundo, que são os Estados Unidos. Todo mundo se recorda, né, do jogo sujo, o jogo baixo que houve desde o impeachment de Nixon, né, que foi acusado pelo partido, né, democrata, né, o seu adversário no poder, o Nixon é do Partido Republicano. Então, o Partido Democrata acusou o Nixon de ter mandado arrombar os seus escritórios, né, no edifício chamado Watergate. Daí é que surgiu o tal do escândalo Watergate. Nixon não teve condições de continuar e renunciou antes de ser impeachado, como se diz. Bom, depois tivemos o presidente Clinton, né, acusado de um adultério com uma estagiária da Casa Branca. Um escândalo total e absoluto, mas que, como Clinton era um cara, né, um político muito hábil, conseguiu dominar aquilo tudo e, apesar de o processo de impeachment ter sido aberto, né, foi pela Câmara dos Deputados, que lá se chama Câmara de Representantes. Mas depois chegou no Senado, onde o Clinton tinha maioria. O Senado simplesmente decidiu vetar o impeachment e o Clinton continuou. Depois disso tudo, nós vemos agora, mais recentemente, a briga, né, de democratas e republicanos hoje no poder. Né, os democratas voltaram ao poder com o Obama, mas os republicanos querem a toda força retomar o poder para eles. Bom, e eles se entredevoram às escâncaras, né, a ponto de até fechar o governo. O governo dos Estados Unidos, de vez em quando, fica fechado por um mês. Sim, fechado literalmente. Só que os órgãos do governo, né, porque não podem funcionar, porque o Congresso breca, né, as suas verbas e ficam alguns órgãos públicos fechados, principalmente de nível federal. Bom, e voltando aqui à nossa realidade política, né? É bom a gente apreciar, né, ter primeiro essa noção internacional, né, que não é só no Brasil que isso acontece. A disputa política é muito ferrenha, né, e chega a um certo momento que ocorrem, né, esses escândalos, esses denuncismos, né, essa coisa toda. Mas isso não nos deve chocar e muito menos nos impressionar, porque, volto a insistir, é um dado fundamental da realidade política que temos de conviver com ela, custe o que custar. A semana que passou marcou 3 acontecimentos importantes. O primeiro deles foi a decisão do TSE, que decidiu reabrir as contas. Aliás, decidiu reabrir o processo de impugnação da chapa Michel Temer, vice, e Dilma Rousseff, presidenta. A segunda foi a decisão por unanimidade, do TCU, Tribunal de Contas da União, que rejeitou as contas da presidenta Dilma Rousseff de 2014. E, por fim, teve também o encalacramento cada vez maior dos principais líderes, né, da oposição que propugnam o impeachment. No caso, o presidente da Câmara, que está em quase processo de cassação de mandato e envolvido naquela questão, né, de corrupção, suborno, lavagem de dinheiro, inclusive com processo na Suíça já em andamento. Depois, houve o próprio relator, né, o caso do relator do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, acusado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de ter desviado uma quantia de dinheiro, salvo engano, 1,65 milhões de reais. E, finalmente, houve a denúncia por parte do Supremo Tribunal Federal contra o presidente do Democratas, o senador Agripino Maia, também um dos chefes da turma do impeachment. Agora, voltando à questão do TSE e também do TCU, é bom que se assinale o seguinte, que nenhuma dessas decisões, elas são
elas têm validade de lei, ou seja, implica automaticamente no afastamento da presidência da República, ou mesmo no início do processo de impeachment, porque tudo vai depender das decisões finais, tanto do Supremo quanto do Congresso Nacional. A propósito, eu tenho aqui comigo um artigo muito interessante, muito esclarecedor dessa coisa, né? Tanto do TCU quanto do TSE. A jornalista Tereza Cruvinel, do blog BR Brasil 247, ela diz que o PSDB pede não apenas a impugnação da chapa, mas que a chapa Aécio Neves seja empossada, ou seja, a chapa do senador Aécio Neves e de seu vice Aloysio Nunes, que perderam a eleição. Então eles seriam empossados automaticamente segundo essa ação. Vejam só onde é que nós chegamos. Empossar um candidato derrotado. Isso só coisa nem de Paraguai, só do interiorzão do Brasil. Bom, como nós havíamos nos referido no início deste programa, essa toda é uma questão política, é uma questão de jogada política de ambos os lados. Vejamos, por exemplo, a decisão do TCU, que rejeitou as contas da presidenta Dilma Rousseff, por unanimidade. Claro que foi uma decisão super política, ou seja, não levou em consideração nenhum fato concreto, né, vamos dizer assim. Inclusive porque as tais das pedaladas fiscais, né, uma manobra, digamos assim, fiscal do governo Dilma, que no ano passado resolveu fazer com que a Caixa Econômica e os outros organismos creditícios do Estado, Banco do Brasil, etc., BNDES, pagassem algumas contas, né, para que os programas sociais não sofressem solução de continuidade, ou seja, não houve nenhum tipo de desvio de dinheiro, né? E segundo o senador Roberto Requião, em artigo aqui no blog Brasil 247, ele diz o seguinte: as chamadas pedaladas são apenas para degradar a discussão, porque essa é uma meta imposta pelos credores externos, uma pressão do capital internacional sobre o país, e não há sanção alguma caso seja descumprida. Já que não houve crime, ninguém se apropriou dos recursos públicos, diz o senador Roberto Requião nesse artigo. Mas aí, o que é que acontece? Isso é explorado, né, e é tido como uma grave, né, violação da Constituição e tudo, mas resumindo, né, não houve crime, não houve desvio de dinheiro. Então, pura exploração política. Mas vamos tratar também, né, dos casos dos principais envolvidos em crimes de corrupção passiva, em desvio de dinheiro, em chantagem, inclusive com processos na Suíça. É importante verificar também que não tem mocinho nessa história. Aqueles moralistas, né, que se diziam, né, que denunciavam o governo Dilma, o governo Lula como um dos mais corruptos do Brasil, aparecem nas fichas policiais e são denunciados inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Comecemos pelo senador Aécio Neves, candidato derrotado à presidência da República e que agora quer ser empossado na presidência da República depois de o TSE eventualmente ter impugnado a chapa Dilma Rousseff, Michel Temer. Eu tenho aqui a revista Exame, recente, seu blog na internet, diz assim: Aécio recebeu dinheiro de corrupção de Furnas, diz Youssef. Youssef, como todos sabemos, é aquele doleiro que fez a tal da delação premiada. Bom, mas antes disso, aliás, logo depois dessa denúncia, apareceu uma outra na Folha de São Paulo. Aécio usou o avião de Minas Gerais, quer dizer, do governo de Minas Gerais, do qual ele foi governador 2 vezes, e depois passou para um amigo, um correligionário chamado Anastasia.
Aécio usou o avião de Minas Gerais para ir ao Rio de Janeiro 124 vezes. Ou seja, o que ele foi fazer no Rio? O que um governador de Minas tinha que fazer no Rio 124 vezes? Claro que foi se divertir, tido como um boêmio, não é? Um governador não resistiu a essa tentação. Bom, depois do Aécio tem o seu vice, Aloysio Nunes, que é um capítulo à parte. Aloysio, como se sabe, já foi denunciado pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos o caso específico dele. O senador Aloysio Nunes, segundo o site do jornal Estado de São Paulo, afirma o seguinte: tucano Aloysio Nunes passa a ser investigado pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Segundo a acusação, o senador teria recebido propina de R$500 mil para obter contratos com a Petrobras. Como a gente vê, não tem mocinho nessa história, não é? Ao mesmo tempo que não se provou nada até agora, nada de nadica contra a presidenta Dilma Rousseff, que é vítima de toda essa campanha de impeachment e de afastamento, seja pela via constitucional ou seja pela via extraconstitucional. Mas vamos lá a outras denúncias dos líderes golpistas, os chamados comandantes, né, da turma do impeachment. Comecemos pelo senador mais bagrinho, né, que é o Agripino Maia, lá do Rio Grande do Norte, mas que comanda o Partido dos Democratas, o antigo PFL, antiga Arena, Partido da Revolução do Golpe de Estado de 1964. Então, eu pego aqui o site G1 das organizações Globo, Rádio, Televisão e Jornal, diz o seguinte: ministro do STF manda abrir inquérito para investigar senador Agripino Maia. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta quarta-feira a abertura de inquérito para investigar o senador Agripino Maia, presidente nacional do DEM, por suposta prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esse é um caso. Agora vamos para outro caso, que seria o segundo, né? Já falamos do Aécio, já falamos do Aloysio Nunes, falamos do Agripino Maia e agora ainda tem mais dois casos, também horripilantes. É o caso, por exemplo, do ministro relator do TCU, Augusto Nardes. Segundo o site da Folha de São Paulo, o ministro relator das contas da presidenta da República, que foram rejeitadas por unanimidade pelo TCU, o ministro relator Augusto Nardes, como está aqui escrito neste título, ministro do TCU se torna alvo de investigação sobre fraudes fiscais. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal encontraram indícios de que o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, pode ter recebido 1,65 milhão de reais de uma empresa investigada sob suspeita de envolvimento com fraudes fiscais. Daqui do Augusto Nardes a gente passa direto para o presidente da Câmara, o doutor Eduardo Cunha, né? O homem todo-poderoso, né? Que botava para quebrar, assumiu a presidência da Câmara e aplicou, impingiu pelo menos 10 derrotas gravíssimas contra a presidente Dilma Rousseff, inclusive impondo aquela chamada pauta bomba. Vejamos o que dizem os jornais sobre ele. Bom, como se sabe, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deputado pelo Rio de Janeiro, pelo PMDB, foi acusado pela Procuradoria-Geral da República, não só acusado, como denunciado junto ao Supremo, pelo fato, sob a acusação de envolvimento com esquema de corrupção descoberto na Petrobras pela Operação Lava Jato. A apresentação da denúncia contra o deputado réu, se for aceita pelo Supremo, tende a aumentar a temperatura da crise política. Cunha, que rompeu com o governo Dilma Rousseff em julho, impôs aos petistas sucessivas derrotas em votações na Câmara desde o início do ano.
Bom, este é apenas um caso. Agora foram surgindo mais outros casos de corrupção envolvendo o senhor Eduardo Cunha. Vamos lá. Diz aqui essa manchete do jornal O Globo, site na internet. Cunha fechou 2 contas na Suíça um mês após Lava Jato. Das 4 contas do presidente da Câmara e familiares ou familiares, 2 continuaram ativas e tiveram 2,5 milhões bloqueados numa delas, e o beneficiário tem o mesmo endereço de Cunha, ou seja, Eduardo Cunha. Extratos com movimentações foram enviados pelo Ministério Público da Suíça, que já acusou formalmente também o presidente da Câmara Brasileira, a Câmara dos Deputados, a ínclita Câmara dos Deputados do Brasil, de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Mas diz mais uma coisa: o Cunha ainda se recusa a falar sobre suas contas. E diz mais também: Conselho de Ética será acionado contra Cunha. Como se sabe, o Conselho de Ética aonde chegou uma petição de 29 deputados pedindo para abrir processo de cassação de mandato do presidente da Câmara dos Deputados. Bom, nós vamos falar mais ainda sobre ebulição política no segundo bloco do Café na Política, daqui a pouco. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. O Café na Política volta em seu segundo bloco, agora examinando a crise política e mais especificamente a ebulição política, toda esta confusão gerada a respeito da campanha para aplicar o impeachment na presidenta Dilma Rousseff. Bom, mas como a gente viu, com as reações do governo, as decisões tanto do TSE quanto do TCU foram decisões moderadas. O governo não quis atiçar a crise, muito pelo contrário, foi inteligentíssimo ao explorar o lado justamente positivo para o governo, que é o de respeitar a decisão judicial, qualquer que ela seja, mesmo sendo politizada, segundo disse o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner. Jacques Wagner também disse que aquilo era uma página virada, ou seja, o governo não vai mais brigar em torno do assunto, apenas se preparar para a reação no Congresso, qual seja a de rechaçar, de rejeitar essa decisão do Tribunal de Contas da União, que significa apenas uma recomendação ao Congresso Nacional para que tome decisões. E as decisões são tomadas, claro, pela maioria absoluta, tanto da Câmara quanto do Senado. Vamos ouvir o que disse o ministro Jacques Wagner e também o advogado-geral da Nação, o advogado-geral da União, o Adams. Ela não se surpreendeu com a questão da chamada unanimidade, até porque aquela corte em 98, acima por cento de suas decisões, sempre as toma por unanimidade, é uma característica da corte. Então é claro que você poderia esperar o debate. Eu pessoalmente acho, eu digo sempre que a subversão hoje
da política brasileira, que a política está muito judicializada e os tribunais muito politizados. Então acabou virando um debate que não deveria ser próprio na corte, que é um debate que virou político, pelas adjetivações que foram feitas e pela precipitação da opinião. Mas isso já está superado, eu acho que isso aí para mim já está superado, tem lá o parecer prévio e agora a Comissão Mista de Orçamento, e creio que até o final do ano, o ano que vem, o próprio Congresso Nacional vai votar isso aí. A pauta principal seguramente é o conjunto da obra da retomada do crescimento, eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar isso. Tem muita coisa para aprovar, tem a DRU, tem a CPMF, tem uma série de medidas que são importantes. É importante fazer a manutenção do veto para que eles fiquem estabilizados. Ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, vinha se desempenhando como ministro das Forças Armadas, né? O ministro da Defesa, e foi para a Casa Civil justamente para dar este novo enfoque político, né? De que a Casa Civil e o Palácio do Planalto estavam tão necessitados. Agora, essa declaração do ministro, como seu comportamento e a sua nova articulação que ele está fazendo a partir do Palácio do Planalto, juntamente com o ministro Berzoini da Secretaria-Geral, pode configurar um novo tipo de operação do governo junto aos parlamentares, né? Muito distante daquela situação anterior que era marcada pela presença do ex-ministro e atual ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Também é importante ouvir o posicionamento do ministro, chefe da Advocacia Geral da União, Luiz Adam. Luiz Adam, como se sabe, foi o responsável direto pela defesa do governo junto ao tribunal, tanto ao Supremo Tribunal Federal quanto ao TCU. O ministro foi derrotado nas duas petições, nas duas ações que impetrou junto aos dois tribunais. Só que ocorre que isto era uma jogada política, né? Estava todo mundo fechado contra o governo e por mais competente que fosse o ministro, ele jamais ganharia aquela parada. Mas o ministro diz lá, os políticos, né? A oposição está forçando a barra. Vamos ouvir o que disse o ministro. Eu diria a oposição está querendo forçar a mão, né? É evidente que ele sempre buscou nesse parecer uma forma de tentar gerar um fato para a responsabilização, mas ele não é um fato, é uma opinião. O próprio Tribunal de Contas da União, nesse tema dos repasses do banco público, as pessoas convencionais chamar de pesaladas, nem sequer indica o presidente como responsável. Pretendemos levar isso na própria Comissão Mista de Orçamento, onde que, última análise, é deliberado o parecer que vai à votação. Nós vamos ao Congresso, evidentemente, fazer esse debate. Existe um espaço técnico também, a decisão do Congresso não é só política, ela pressupõe análise, pareceres, etc. Nós tivemos a convicção de que havia um vício, e ainda temos a convicção. Evidentemente, o tribunal acolheu, isso é normal. Agora, eu tenho sempre a possibilidade de retomar a discussão no judiciário. Mas essa deliberação não é definitiva, é uma deliberação processual relativa ao parecer que será ainda objeto de análise e apreciação. Chegamos assim ao final dessa edição especial do Café na Política, que hoje especificamente tratou dessa ebulição política, né, que a gente chama, que é toda essa confusão aí de Congresso, tribunais e partidos políticos e a campanha violenta para derrubar a presidenta da República, seja pelos meios legais, seja pelo simples golpe. Isso demonstrou tanto a decisão do TSE quanto a decisão do Tribunal de Contas da União, que a desestabilização não se faz assim, de uma maneira para outra, né, de uma hora para outra. A desestabilização que eles esperavam só está mesmo nas manchetes dos jornais, que, aliás, foi um grande sucesso as manchetes, né, de El País na Espanha, do Clarín lá na Argentina, de manchetes também de jornais americanos, CNN, etc. Mas o fato é que nem a economia brasileira se abalou, porque, na verdade, esses surtos políticos também queriam provocar um surto na economia. Isso foi demonstrado pela posição do dólar, que se mostrou inabalável e até baixou naquele dia, né? Então, muito obrigado pela atenção de todos e continue com a gente aqui no Café na Política, tanto na TV comunitária, TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, só DF, como também no YouTube e nos meus canais de Facebook, Twitter, Google+,
E no nosso blog também na internet, cafenapolitica.com.br.